O seu cérebro foi hackeado. E o pior é que você nem percebeu. Cada deslizar de dedo, cada notificação, cada vídeo curto que te prende por segundos, está moldando a sua mente, sem a sua permissão. Você acha que está no controle, mas o seu cérebro está sendo treinado para buscar distração, não resultado. Para reagir, em vez de criar. Para começar tudo, e nunca terminar nada. Mas aqui vai a verdade que ninguém te conta. O mesmo cérebro que hoje te sabota, pode ser reprogramado para te tornar imparável. Sim, você pode reescrever o código da sua mente e transformar o caos em foco absoluto. Porque o foco não é uma habilidade. É uma programação neural. Enquanto a maioria vive prisioneira de dopamina e procrastinação, você vai descobrir como assumir o comando da máquina mais poderosa que existe, o seu cérebro. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como as pessoas mais focadas e consistentes do planeta treinam o próprio cérebro para eliminar distrações, multiplicar energia e manter clareza total, mesmo em meio ao caos. Mas antes de entender como fazer isso, você precisa entender por que você perdeu o controle. E é aqui que a verdadeira reprogramação começa. Existe um jogo acontecendo dentro da sua mente agora mesmo. Um jogo silencioso, invisível, mas que define quem constrói uma vida extraordinária e quem passa a vida apenas reagindo ao que acontece. A maioria das pessoas acredita que falta disciplina, que falta força de vontade. Mas o que realmente falta é a programação mental certa. O cérebro humano não nasceu para prosperar no mundo moderno. Ele nasceu para sobreviver, para buscar prazer imediato, conforto, segurança, não propósito, não grandeza. E é por isso que você sente que está sempre lutando contra você mesmo. Um lado quer crescer, o outro quer descansar. Um lado quer se concentrar, o outro busca a próxima distração. Esse conflito interno não é fraqueza. É apenas um cérebro rodando um código antigo, em um mundo novo. Mas existe uma diferença brutal entre quem vive reagindo e quem conquista de forma consistente. Os vencedores entenderam que a mente pode ser treinada. Eles aprenderam a usar a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se remodelar, como uma arma. Enquanto o resto tenta forçar disciplina, eles reprogramam o sistema. Eles não dependem da força de vontade. Eles redesenham os circuitos que geram a força de vontade. E quando você entende esse jogo, você nunca mais olha para o foco da mesma forma. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como essa reprogramação acontece, e por que, quando você domina esse processo, a consistência se torna natural. Mas antes disso, precisamos encarar o verdadeiro inimigo, o ciclo invisível que te sabota todos os dias. Você acorda decidido. Hoje vai ser diferente. Sem distrações, sem enrolação, foco total. Mas bastam alguns minutos. E o ciclo começa. Você pega o celular só para ver uma notificação. Abre o aplicativo só por um instante. E quando percebe, 40 minutos se foram. O que aconteceu? Seu cérebro foi recompensado. Cada notificação, cada curtida, cada novidade, libera pequenas doses de dopamina, o neurotransmissor do prazer. E o seu cérebro aprendeu a buscar essa sensação a qualquer custo. Ele não quer progresso. Ele quer dopamina. E a cada vez que você cede, o circuito se reforça. Você se torna mais reativo, mais disperso, mais impaciente. Tarefas simples parecem montanhas. E o foco profundo, aquele estado de produtividade total, parece algo distante, quase impossível. Mas entenda, não é falta de caráter. Não é preguiça. É condicionamento. O ambiente em que vivemos hoje foi projetado para sequestrar sua atenção. Plataformas, anúncios, notificações, tudo otimizado para prender o seu cérebro no curto prazo. E enquanto isso, seus objetivos de longo prazo são deixados para depois. Sempre para depois. Você se sente cansado, improdutivo, frustrado. Mas não é o cansaço físico. É o esgotamento mental de lutar contra um sistema que te vicia. A verdade é dura. Enquanto você continuar rodando esse mesmo código dopaminérgico, nunca haverá foco. E sem foco, não há consistência. Sem consistência,
Não há conquista. Mas existe uma saída. E ela começa no ponto em que a maioria desiste, na reprogramação do próprio cérebro. A boa notícia é que o mesmo cérebro que hoje te prende à distração pode ser treinado para se tornar uma máquina de foco e consistência. Essa é a essência da reprogramação neural. O cérebro não é uma estrutura fixa. Ele muda, se adapta, se reconstrói. Cada pensamento, cada repetição, cada escolha cria novas conexões. Isso é neuroplasticidade. Quando você entende isso, tudo muda. O foco deixa de ser uma batalha e se torna um hábito natural, porque o cérebro aprende o caminho da concentração da mesma forma que aprendeu o caminho da distração. A diferença está em quais circuitos você decide fortalecer. Pense no seu cérebro como um jardim. Durante anos, distrações e estímulos aleatórios plantaram ervas daninhas por toda parte. Agora, é hora de arrancá-las e plantar as sementes certas: rotinas, rituais, recompensas saudáveis e metas claras. A partir do momento em que você escolhe conscientemente o que cultivar, o cérebro começa a responder. A reprogramação começa quando você deixa de lutar contra a distração e passa a criar um ambiente mental e físico que torna o foco inevitável. Isso significa controlar os gatilhos de dopamina, ajustar o ambiente, praticar a presença e ensinar o cérebro que o prazer não está no estímulo rápido, mas no progresso real. Grandes mentes do mundo entenderam esse segredo. Elas não dependem de motivação. Elas moldam o próprio cérebro para agir, mesmo quando não há vontade. A consistência nasce dessa reprogramação silenciosa. E quando isso acontece, você percebe que o foco não é um esforço. É uma identidade. Agora que você entendeu o poder dessa descoberta, é hora de ver como isso se prova na vida real, nas mentes que já dominam esse código. Pense nas pessoas que parecem operar em outro nível de concentração. Aquelas que acordam cedo, executam com precisão e mantêm uma disciplina quase inabalável. Elas não nasceram assim. Elas treinaram o próprio cérebro para agir desse modo. Atletas de alta performance, empreendedores de sucesso, monges que passam horas em meditação profunda. Todos eles, de formas diferentes, estão fazendo a mesma coisa, reforçando circuitos de foco, presença e clareza. Eles entendem que a mente é como um músculo, e cada repetição mental constrói força neural. Enquanto a maioria vive reagindo a estímulos, essas pessoas controlam a própria dopamina. Elas decidiram que não seriam escravas da recompensa rápida. Transformaram o prazer imediato em prazer pelo progresso. E isso muda tudo. Há histórias inspiradoras de pessoas que mudaram completamente de direção ao entenderem esse princípio. Um homem comum, que passava o dia distraído e improdutivo, decidiu treinar o próprio foco como se treinasse o corpo. A cada dia, reduzia uma distração, aumentava o tempo de presença, ajustava o ambiente e visualizava o resultado desejado. Em poucas semanas, sua mente começou a responder de forma diferente. Ele não precisava mais se esforçar para se concentrar. O foco se tornou natural, automático. Essa é a prova viva de que o cérebro responde à consistência. Ele se molda ao que você repete. Quando a repetição é intencional, o cérebro entende o comando e muda. Não é mágica. É biologia aplicada à vida. Você não precisa ser um gênio, um atleta ou um monge. Precisa apenas decidir assumir o controle do seu próprio sistema mental. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer agora. Reprogramar o cérebro não é algo místico. É uma prática consciente que, repetida com consistência, altera a forma como seu sistema neural responde aos estímulos do mundo. O segredo está em pequenas ações diárias que, quando acumuladas, criam novas conexões e novas respostas automáticas. O primeiro passo é interromper o ciclo. O foco é sabotado pelos gatilhos invisíveis que disparam a busca por prazer rápido. Isso significa reduzir as microdoses de dopamina. Desative notificações, limite o tempo em redes sociais, elimine distrações previsíveis do ambiente. Quando você corta o excesso de estímulo, o cérebro começa a reequilibrar o sistema. No início, isso gera desconforto. É o vício sendo quebrado. O segundo passo é redirecionar o impulso. O cérebro sempre buscará recompensa. A diferença está em onde você a posiciona. Transforme o prazer imediato em prazer pelo avanço.
Celebre o progresso, não a dopamina rápida. Cada tarefa concluída, cada treino feito, cada meta cumprida deve ser reconhecida. O cérebro aprende que o verdadeiro prazer está na construção. O terceiro passo é condicionar o ambiente. O foco é consequência do contexto. Deixe o ambiente limpo, previsível e livre de ruído. O cérebro busca a economia de energia, e um ambiente caótico consome atenção. Facilite o comportamento que deseja repetir. Por último, reforce a identidade. Diga a si mesmo que você é uma pessoa focada, consistente e comprometida. Visualize-se agindo com concentração e clareza. O cérebro acredita naquilo que você repete. Esses 4 passos, aplicados diariamente, criam uma nova estrutura mental. O foco deixa de ser uma luta e se torna um estado natural. E é nesse ponto que a transformação deixa de ser teoria e vira identidade. Agora, é hora de entender o que realmente muda dentro de você quando essa reprogramação se consolida. Enquanto a maioria vive reagindo ao que acontece, você está aprendendo a comandar o que acontece dentro de você. Essa é a diferença entre viver no automático e viver de forma consciente. Dominar a própria mente é o ato mais poderoso que um ser humano pode realizar, porque quando você controla seus pensamentos, controla suas ações, e quando controla suas ações, define o seu destino. O mundo moderno é um campo de distrações. Tudo foi desenhado para te afastar do essencial, para capturar sua atenção e vender o seu tempo. Mas há um pequeno grupo de pessoas que caminha na direção oposta. São as mentes que decidiram viver com presença, com clareza e com propósito. Elas não esperam motivação. Elas criam movimento. Quando você escolhe reprogramar o seu cérebro, está fazendo algo muito maior do que apenas melhorar sua produtividade. Está assumindo o controle da sua vida. Está declarando que o seu futuro não será guiado por impulsos, mas por intenção. E isso muda tudo. Você começa a perceber que o foco é uma forma de liberdade. Cada vez que você vence uma distração, está libertando energia para o que realmente importa. Cada vez que mantém consistência, está provando para o seu cérebro que você é o líder, não o seguidor. E com o tempo, essa nova identidade se consolida. Você começa a agir diferente, pensar diferente, sentir diferente. O mundo à sua volta pode continuar caótico, mas dentro de você há silêncio, clareza e direção. Essa é a verdadeira vitória. O poder de escolher o que pensar, o que sentir e o que construir. O poder de dominar a própria mente. Agora você entende o que realmente estava te impedindo de avançar. Não era falta de tempo, nem falta de disciplina. Era o seu cérebro operando em um modo antigo, repetindo padrões automáticos de distração. Mas isso acabou. A partir de hoje, você tem o poder de reprogramar a sua mente para o foco, a consistência e o progresso. Tudo o que você precisa já está dentro de você. O cérebro é a ferramenta, e o foco é o comando. Quando você escolhe direcionar sua energia para o que importa, algo muda profundamente. As tarefas deixam de ser um fardo e se tornam um caminho de evolução. O cansaço dá lugar à clareza. A dúvida dá lugar à decisão. Lembre-se, quem domina a própria mente, domina o próprio destino. Cada pensamento que você decide alimentar se transforma em um impulso. Cada ação repetida reforça uma identidade. Cada vitória, por menor que pareça, envia ao cérebro a mensagem de que você está no controle. O que você aprendeu aqui não é apenas sobre concentração. É sobre construir uma vida guiada por propósito e intenção. E se você quer continuar desenvolvendo essa mentalidade, este canal é o seu mapa. Aqui, cada vídeo é uma ferramenta para expandir sua consciência, aumentar seu foco e construir a mentalidade de riqueza e liberdade que poucos alcançam. Inscreva-se agora e ative o sino. Faça parte de uma comunidade que não busca apenas resultados, mas transformação real. Porque o cérebro que hoje te distrai pode ser o mesmo que amanhã te faz vencer. Tudo começa quando você decide assumir o comando.